Convidados já estão aí, já vou chamar. Hoje quero muito ouvir a opinião desses jovens, pois por acaso hoje falei com uma conhecida que mora aí, tem dois filhos e disse que a educação aí não está legal e não é boa. Achei super estranho. Acaba que aqui é aquele negócio, né? A Itália é o país do depende, então são várias coisas que podem variar para uma pessoa achar que a educação é boa ou não. Mas vamos lá que você vai ver a opinião dos meninos aí e vamos ver se você gosta. Novata, seja muito bem-vinda, Cíntia. Já vou chamar a Luna e o Kenzo, que são os meus convidados de hoje. Ai, Jesus, achei. Quem tá chegando aí por agora e não sabe, lá no link da bio tem um e-book para quem tá no iniciozinho do procedimento de cidadania. Pode Oi, clicar lá. Ei, tudo bom? Sejam muito bem-vindos. Ada, muito obrigada. Muito obrigada. Eu fiquei muito feliz que vocês aceitaram o convite, porque tem uma galera que me segue aqui, que tem filhos, e como a Cintia acabou de colocar aí agora, ouve cada um falar de uma coisa e quer saber a opinião dos jovens e adolescentes, né? Sim. Então, eu vou pedir para vocês fazerem uma apresentaçãozinha, falar quem são vocês, quanto tempo estão aqui na Itália. Aí, daí quem fala primeiro, a Luna ou o Kenzo? Bom, eu me chamo Luna, eu tenho 13 anos. A gente tá aqui em abril, 2 anos que a gente tá aqui. E é isso. Eu morava na Sicília e a gente tá, acho que um mês vai fazer que a gente tá aqui em Mantova. Ah, bacana. Como minha irmã falou, a gente vai fazer 2 anos que a gente está aqui. A gente primeiro estava no sul, agora estamos no norte. Meu nome é Kenzo, eu tenho 17 anos. É isso. Então, é bom que vocês vão conseguir fazer uma comparação, né, entre o que vocês tiveram no Sul e o que estão tendo agora no Norte, apesar de que não tem tanto tempo que vocês estão aqui no Norte, né? Tem um mês já que vocês estão aqui? Vai fazer um mês ainda, É, se vai não me fazer um engano. mês, em dia 4 de abril, eu acho. Em dia 4 eu acho. Ah, bacana. Então, pessoal, eu vou fazer umas perguntinhas para eles e quem quiser pode ir mandando pergunta aí também, beleza? Eu vou começar meio geral e depois eu faço uma para cada um e assim vai. Deixa eu ver. O que vocês pensaram quando os pais de vocês viraram para vocês e falaram: a gente está pensando em mudar para a Itália, ou se já chegaram, comunicaram que ia mudar para a Itália? Qual foi o primeiro pensamento assim de vocês? O que passou pela cabecinha? Eu fiquei um pouco, sei lá, eu fiquei um pouco surpresa, porque eu nunca esperava. E eu fiquei, por um lado, eu fiquei triste por causa dos meus amigos, que eu tinha uma relação ótima. Só que tudo bem, eu tava no fim do quinto ano, tava acabando a escola e todo mundo ia para uma outra escola. Então, pra mim foi até que fácil, só que eu fiquei com muita falta dos meus amigos, que eu era muito próxima, essas coisas. Mas por um lado eu gostei até. E a primeira notícia, né, que a gente recebeu no Brasil foi que a gente ia morar na Europa primeiro, só que o lugar primeiro era Portugal, né? E para mim eu fiquei muito surpreso e eu não sabia o que esperar, né? Porque se a gente for parar para pensar, de uma transição de um país latino-americano para um país europeu é meio uma loucura, né? Porque digamos que são criados certos mitos aqui, há mitos que podem, alguns são verdades, outros não, que a Europa é um lugar meio que uma utopia, um paraíso. E como a gente, pelo menos eu, vim aqui muito, digamos, esperançoso. Teve coisa que eu acabei me decepcionando, teve coisa que eu pensei aqui da Europa em si, que foram muito boas e melhor do que eu esperava. Aqui na Itália ainda melhor ainda.
que Portugal. E então, para mim, a experiência de estar na Itália, em alguns pontos, é bem melhor que o Brasil, em outros não. Tudo bem que vamos falar, vou dar uma apoiada maior no Brasil, porque eu fiquei 15 anos lá, né? Então não tem como falar que Verdade. Então, quando vocês chegaram aqui, vocês já falavam alguma coisa de italiano ou foram aprender tudo na marra? Não, a gente não falava nada de italiano. A gente aprendeu tudo na marra e na escola não tinha nenhum apoio, então a gente teve que aprender sozinhos lá na Sicília. eu, E, pode falar, Kenzo. eu não falava também nada, tanto que teve no sul uma história engraçada, né? Que a gente estava meio perdido, e a gente queria chegar no centro da cidade. Daí eu sei falar um pouco de inglês, né? Daí eu fui numa Focacceria. focacceria, numa padaria, pedir informação, né? Como chegava no centro da cidade. Eu saí de lá mais perdido e a mulher me fez comprar um pão. Eu não sabia nem o que era. Foi isso mesmo. Que beleza, hein? Vai pedir uma informação, ainda tem que gastar dinheiro. Massa. Por falar em escola, Luna, para você, qual é o tipo de escola que você estuda aqui e como foi a sua adaptação tanto lá na Sicília e agora aqui em Mantova? Fala assim um pouco pra gente. Eu estou estudando na média, estou na segunda média. E lá na Sicília foi um pouco ruim, assim, porque não teve nenhum apoio de italiano, eu não sabia, eu cheguei sem falar nada, eu não entendia nada que os professores falavam, nada mesmo. Aqui eu gostei mais porque eu já falava italiano, eu fiz amizade bem mais rápido do que lá na Sicília. Foi muito melhor, os professores eles conseguiam me entender e eu conseguia entender os professores. Então, eu acho que eu prefiro a educação, tudo aqui, porque eles explicam melhor. Tem algumas coisas que, se não é claro, eles reexplicam. Lá na Sicília, eles reexplicavam com um pouco de não vontade, eles não queriam reexplicar. Aham, um pouco de má vontade, né? Um pouco de má vontade. E eu senti isso. Entendi. É, e. Esqueci o que eu ia falar, gente. E pra você, Kenzo, qual é o tipo de. Tá, peraí, lembrei. Eu ia falar que pra quem não sabe, a escola média é para crianças, adolescentes, de 11 a 14 anos, né? De 11 a 14 anos. E aí a aluna tá na segunda média, então, porque ela tem 13 para 14, né? Novembro, eu faço 14. Sim. Isso. E para você, Kenzo, qual é o tipo de escola que você estuda aqui? Como foi o seu processo? Então, desde que eu cheguei aqui, eu escolhi, por ter mais facilidade com línguas, eu escolhi que aqui se fala liceu, né? Eu escolhi o liceu. Hum, É um percurso mais guiado a aprender línguas, a mais, digamos, humanas e línguas do que exatas, porque exatas eu não sou tão. Eu peguei que eu achasse que eu ia sair melhor. Porém, no Sul, no Sul, além de ser linguístico, era de relações internacionais. Então, a gente fazia geopolítica, direito e economia. Porém, o meu problema na escola foi que eu não sabia falar uma palavra de italiano quando eu cheguei e eu não entendia nada de italiano. E, uhum. e os professores eram ótimos professores. Depois que eu comecei a entender o italiano, eu comecei a entender certinho o que eles explicavam. Eram ótimos professores, mas no momento eles tinham programado um plano de estudo, digamos, bem, que eles não viam os meus erros gramaticais, mas o meu problema não era só em escrever, né? Meu problema Uhum. era falar.
Então, digamos que grande parte do que eu estudei no meu primeiro ano de Itália, eu perdi por não saber falar o italiano, por não conseguir entender. Mas em quesito escola, eu acho que, pelo menos o que eu vejo, aqui na Itália, em geral, é bem melhor e bem mais abrangente que o Brasil. Você consegue, vamos supor, uma pessoa, um adolescente já desde, digamos, desde que já sai da escola média, ele já tem a oportunidade de trilhar o que ele quer, já o que ele quer da vida. Se a pessoa é boa em artes, não vai ter vai ter que fazer matemática, mas não vai ser o principal foco, vai ter outros focos. Vai ter focos mais artes, quer dizer. Então, acho muito melhor um sistema mais que deixa o aluno escolher o que ele deseja se tornar antecipadamente. Então, para mim, o sistema em si escolar italiano é muito bom. É, Porém, se você já chega sabendo falar o italiano, é melhor. Então, ó, quem tem filho que tá assistindo a live, dica do Kenzo. Já vem sabendo pelo menos alguma coisa em italiano, né? Do Kenzo da Luna, que ela falou que teve muita dificuldade também. Pelo menos Deixa eu ver. Eles podem trabalhar com essa idade aí na Itália, por exemplo, aqui tem o jovem aprendiz para adolescente e para menores de 18 anos. Então, eu não sei se tem alguma lei específica em si, mas também não sei se vocês fazem isso. Mas eu tenho filhos de outras amigas que, com 16 anos, conseguem fazer alguns trabalhos para contar a hora, mas eu acredito que vai depender do tipo de escola que vai estar fazendo, né, na escola superior. Aproveitar a pergunta dele e te perguntar como que você chegou à conclusão de que você queria fazer o liceu linguístico, Kenzo? Porque, para quem não sabe, aqui na escola superior, você pode escolher ou fazer liceu, ou fazer instituto técnico, ou instituto profissional. E aí, nessas três, tem uma gama de opções para você escolher. Então, como foi para você escolher o liceu linguístico em si, Kenzo? Eu estava em dúvidas, bem honestamente, eu estava em dúvida no começo entre náutico e o linguístico, mas eu escolhi o linguístico afins porque tem mais matérias que eu me familiarizo, eu gosto, digamos, eu gosto de aprender, eu gosto de ler, eu gosto de estudar sobre, mas é muito relativo para mim. Por exemplo, eu gosto muito de geografia e história. Mas para outra pessoa ela vai gostar mais de exatas, então ela vai escolher um curso para você que tem filho e está assistindo. Provavelmente eu curte mais exatas, ele vai escolher um curso bem diferente que o meu. Mas eu cheguei à conclusão porque digamos, quando eu comecei a aprender língua no Brasil, eu nunca tive tanta dificuldade. Nunca tive tanta dificuldade. Era uma matéria que eu me familiarizava, eu gostava de aprender e gostava de praticar. Então, então para mim eu já vim pensando, se tiver alguma coisa com línguas, eu vai ser. Ah, E, bacana. Isso que eu ia perguntar também. Quando você chegou aqui, você já sabia como funcionava o ensino superior? Ou você descobriu quando chegou aqui? não, eu só descobri quando eu cheguei aqui, eu não, eu não fazia a mínima. Bacana, né? Já chegou no meio do furacão. Aproveitar e perguntar para os dois, né? Vocês chegaram no início ou no meio do ano letivo? E se vocês sentiram mais ou menos dificuldade por causa disso? Então, a gente chegou na Itália em abril, só que como a gente morava como a gente ficava em um hotel nas montanhas, a gente não conseguia ir para a escola, porque era bem longe de tudo. Então, a gente começou em setembro, a gente ficou de abril até setembro sem escola. Aí a gente começou no início do ano letivo mesmo. Ah, entendi. E vocês acham que foi melhor, pior ou indiferente ter esperado até setembro para começar a estudar?
Eu acho, por mim, eu acho que foi melhor, porque se eu entrasse no meio do ano, eu teria que repreender as coisas do começo. Porque, por exemplo, era para eu estar esse ano na terça média, mas eu escolhi para a primeira no ano que eu cheguei aqui, porque eu não sabia nenhum básico. Então, eu quis ir da primeira média, mesmo que eu tô um ano de diferença do Brasil, eu ir na primeira média para eu aprender o básico, tudo, os verbos, que é onde a gente inicia, onde a gente começa, porque é o repasso da elementar. Então, eu preferi ir na primeira média, mas eu tinha as opções de ir para a segunda também. Só que foi a minha escolha para a primeira média que eu me senti mais segura, assim. Ah, bacana. Acho que foi uma boa escolha sua. E no seu caso, Kenzo, você teve essa opção de escolher ou não? Porque você já chegou aqui com 16, né? E começa a superior e com 14 para 15, né? Sim. Então, não sei se você teve essa opção de voltar ou não, como foi? Eu achei melhor esperar começar um novo ano escolar, porque eu já não sabia falar italiano. E já pegar um meio, sem pegar a base da matéria, eu já pensei, não, calma aí, vamos esperar um pouquinho para eu poder, pelo menos, começar a aprender melhor. É, e rapidinho, eu só queria responder aquela pergunta do trabalho. Eu não sei Aham. os seus, ao menos o que eu li sobre o meu, o liceu linguístico do que aqui Virgílio de Mantova, a partir de um certo ano eles organizam como se diz, um jovem aprendiz, mas sempre ligados com línguas. Então, em algumas cidades Uhum. vai praticar o seu alemão, vai praticar o seu francês, em alguns lugares você vai praticar as línguas que você está aprendendo. Então, Bacana. é muito relativo, pelo menos na minha escola, aqui no norte tem, mas tem que ver com as outras escolas. Verdade. Tipo um estágio, né? Sim, sim. Para aprender a língua. A Um língua, intercâmbio, né? sim. Bacana. Ó, a Simone está perguntando, e a língua? Tiveram muita dificuldade? Sim, muita, muita. No começo a gente fala italiano, mas não perfeito, mas a gente consegue se virar, pelo menos. Mas no começo foi muito difícil, que a gente não sabia falar nem o básico de italiano. Imagina. E tirando a questão do italiano, as matérias em si que vocês tiveram logo que chegaram, o Kenzo eu acho que talvez não, porque muda completamente, né, o ensino médio do Brasil para superior aqui, mas para alunas. Tirando o italiano, as matérias, você achou que estava mais difícil, a mesma coisa, ou como em relação ao Brasil? Não, eu sempre tive dificuldade em matemática e eu acho que a matemática aqui não é diferente, mas tem coisas mais complexas, que fala mais das coisas, entendeu? Então, no começo eu tive muita, muita, muita dificuldade de matemática, porque eu não conseguia acompanhar, porque eram muitas coisinhas básicas que eu tinha que saber, e foi bem difícil no começo em matemática. E eu acho que em tecnologia, porque eu nunca fiz, e tinha que desenhar com aquela esquadreta lá, com as réguas daquele tamanho, um monte de papel. Nossa, Foi novidade a tecnologia. entendi. É porque o resto também não muda muita coisa, né? Porque só troca o português por italiano e ciência, geografia. E na média vocês já fazem duas línguas estrangeiras? Sim, lá em Messina eu fazia inglês e espanhol, só que porque eu amo espanhol, eu faço desde a escola que eu estudava no Brasil e eu queria continuar, porque também tinha a opção de francês. Aqui eu não tive essa opção de fazer espanhol, eu só tinha francês. Então tá sendo muito difícil para mim esse francês. Eu tive até um parágrafo em francês, eu tive que escutar o áudio que eu gravei da professora falando 1000 vezes para eu conseguir pegar a pronúncia em francês. Nossa, imagina, minha irmã mais nova estuda francês. Não, é muito difícil o francês. O meu sobrinho, ele estuda na Espanha e ele escolheu a segunda língua, o francês também. E, Kenzo, para você foi um choque, porque muda tanto do Brasil, e você mesmo disse que, apesar de ser línguas, você tem que estudar outras coisas. Essas outras matérias foi muito difícil ou foi
normal? Como foi para você? Foi bem difícil e, para ser bem honesto, a gente tem aqui também no curso linguístico a gente tem latim, a gente aprende latim. Inclusive é uma língua que eu ainda tenho muita dificuldade em latim, porque pode ser a base de um monte de outras línguas, mas a estrutura em si é muito difícil. Então, você estudar um monte de coisa que você nunca tinha visto na sua vida, que como era o meu caso no Brasil, eu nunca tinha visto, eu não sabia, para mim eu nunca sabia que eu nunca adivinharia que eu ia estudar latim na minha vida. Daí, para mim, para ao menos eu sinto que sim, tem um grande choque de realidade, uma grande, digamos, uma dificuldade na hora que você começar a tentar entender como funciona o que você nunca viu, né? Meio que você entender um negócio que você nunca ouviu falar e tem gente que já fez, que nem no meu primeiro ano de escola aqui na Itália, tinha gente que fazia francês e já sabia falar. Eu nunca tinha feito francês na minha vida, então era era meio que um ponto de interrogação na minha cabeça. Tinha coisa que eles falavam tão perfeitamente e eu não conseguia entender ainda. Então, Nossa. sempre foi meio difícil. E o negócio que eu posso dizer que é bom e ruim aqui na Itália, pelo menos pelo que eu vi, pelo que eu vivi, aqui eles não dão tempo para, digamos, um aluno que não quer nada com a vida. O professor está lá para dar matéria, e o aluno tem obrigação de acompanhar. Se o aluno não estudar, ele vai ficar para trás e basicamente se torna problema do aluno ele recuperar o que ele deixou de fazer, deixou de prestar atenção. Por um lado, é muito bom, porque já filtra quem realmente está interessado na escola e quem é só mais um, digamos, um ponto na vida. Mas por outro Uhum. lado, para quem não sabe, como era comigo, não sabia a língua e não sabia e tinha uma grande dificuldade para os estrangeiros, digamos que são chegados aqui, ficar prosseguindo com a matéria, sempre, matéria atrás de matéria, vai acabando cada vez se tornando mais difícil acompanhar. Toda hora vai acumulando coisas e você tem que tá entendendo a primeira ainda. Então, depende. A mamãe tá falando. Isso, eu ia aproveitar e falar, a mãe de vocês é pedagoga, então eu imagino que no Brasil vocês já estudavam bastante, né? E Mas como foi com relação aos deveres de casa? Porque eu fico maluca aqui que meu filho vem tanto dever de casa, eu fico imaginando vocês que são maiores, como deve ser. eu nem entendi a pergunta, desculpa. Como foi com relação aos deveres de casa? Vocês acharam que era o mesmo tanto ou se assustaram com a quantidade de dever de casa que tem? Nossa, tem muita lição de casa, muita. Porque amanhã tem demais. Às vezes você nem consegue fazer um dia antes, porque tem muita lição de casa. E em gramática, minha mãe sempre me ajudava, porque era a matéria que eu tinha mais dificuldade, são bem complicadas as coisas. Então, graças à minha mãe, eu conseguia fazer os exercícios, porque ela me ajudava, porque ela já sabia o básico. E é tipo em português, né? Entre aspas. Então, Uhum, grata pela minha mãe, por ela ter me ajudado. desse jeito. E você, Kenzo, tem dever de casa na superior? Dever de casa como eu falei, você tem que acompanhar. Aqui não é que nem algumas escolas no Brasil que eles ficam vendo se o aluno fez esse dever de casa. É responsabilidade do aluno. O professor não, o professor tá lá para dar aula. Tem que ser o aluno tem que ser interessado em fazer a lição e pegar a matéria. É muita lição de casa. É, pelo menos em medicina, tinha até vezes que minha professora de matemática de medicina, ela enviava 20, 30 exercícios e
a gente foi, realmente não era muito normal, a gente foi falar com ela, né? Falou assim, não, calma aí, vamos dar uma maneirada. Mas um ponto também que eu queria falar, que é sobre a escola aqui, que eu achei muito, no meu primeiro dia, eu achei muito estranho, é o costume que eles têm de levantar quando o professor chega. Eles ainda têm o costume de levantar quando o professor chega. E meu primeiro dia de Itália eu não sabia. Daí entrou o professor, eu vi todo mundo levantando, eu olhei para o lado, meio assustado, eu falei assim, ah, vou fazer com que nem todo mundo. Fui lá. Aí o aluno só pode sentar quando O professor manda. o professor manda sentar, quando o professor deixa sentar. Mas isso é, o respeito que tem ao professor é uma coisa de. Que bacana, eu não sabia. Maneiro. E quando sai também, tem que levantar e esperar o professor dar arrivederci, falar que salutar a classe, dar tchau para a classe e quando ele sai, quando ele dá tchau para a classe, aí sim você pode sentar. Bacana. É, só que agora eu não faço mais. Eu não sei se é por causa da pandemia, eu não faço mais isso. Mas eu fazia. Deixa eu ver aqui que tem passando coisa aqui. Ah, o Pedro falando, independente do país, aproveite sempre as aulas de educação física. Na superior tem educação física? Na média eu acho que tem, né, Luna? Na média tem. E na superior tem educação física? Sim, sim, tem educação física, inclusive, diferente do Brasil, educação física consta na média, é uma matéria que vale para a média, Ok. e além de fazer, além de qual nome? E também tem teoria. Não, Não é só fazer. Não é além só de, prática. É além de teoria prática é também. teórica, além de prática é teórica. É bem aquilo que a gente vê nos filmes mesmo, né? Que a gente às vezes não entende os filmes americanos, que o professor de educação física fica cobrando a parte teórica. Mas é De uma ficar em matéria, pé também é coisa de filme, né? Enquanto o professor não senta. sim, mas é bem interessante também porque a parte teórica da educação física, a parte teórica da educação física consiste em um livro, né? A gente tem, eu tenho, tinha nesse, né, e tenho aqui um livro que fala que é especialmente para educação física. Então, nesse livro a gente estuda e o professor pergunta, faz prova oral, prova escrita sobre articulação, como funciona o osso. Em Messina, no Sul, era como a gente estava aprendendo como fazer primeiros socorros, o que fazer quando acontecer tal incidente. Então, é um negócio que, querendo ou não, vai ser muito útil na nossa vida. Em caso aconteça um acidente, você pode lembrar, olha, segundo a aula da minha professora, ela me ensinou que, segundo tal acontecimento, a gente tem que fazer isso, isso e isso. Bacana, né? É uma coisa que você não esquece, né? Quando aprende assim. Muito legal. Como funciona o processo para entrar na faculdade? Teria que fazer uma prova como o Enem ou faz uma prova da mesma instituição? Então, primeiro que quando o adolescente ele decide que ele quer fazer uma faculdade, ele vai escolher uma daquelas três escolas que eu falei, né? Ou o Liceu, ou o Instituto Técnico, ou o Instituto Profissional. O que é voltado para o adolescente entrar numa faculdade depois é o Liceu, que é o que o Kenzo faz. Então, aqui tem o exame de maturidade, né? Que eu não sei muito bem como funciona, mas se eu não me engano, você tem uma nota ali e você pode ser aceito ou não em algumas faculdades com base na nota do exame de maturidade. Só que isso também varia de um curso para o outro, vai depender do que você vai querer fazer. Porque eu sei que o liceu artístico, não, o liceu musical, para você já entrar no liceu, você tem que fazer uma prova de que você sabe tocar algum instrumento, né? Então, quando você sai, é a mesma coisa. Para o liceu linguístico, como que funciona, o Kenzo? Você sabe já? Essa questão de entrar numa faculdade depois? Não, não, mas o que eu tinha lido escutado e lido Sobre o assunto. sobre o assunto era que também as notas que você tirou durante durante seu período escolar
diferentemente de algumas coisas do Brasil, as notas geralmente contam e acumulam. Então, se você foi um aluno ruim, de um mau aluno a vida inteira, não vai ser um concurso público que vai te salvar. Você vai carregar o peso das suas consequências, que na hora de você encontrar uma faculdade. E sobre a faculdade que eu tinha, alguns amigos meus têm irmãos e irmãs que fazem já faculdade, e eles contam que sim, tem que fazer uma prova do instituto mesmo, da faculdade, para conseguir entrar. Mas, se eu não me engano, também tem essa questão de acumulação de ponto. Quanto mais ponto, melhor, mais Ah, provável. bacana. É, e tem cursos como medicina, direito, engenharia, que normalmente são mais concorridos, e aí você tem que fazer uma prova da instituição também, né? Para poder estar conseguindo entrar. Deixa eu ver. Sair da média, ter uma prova também para entrar na superior. Porque eu sei que, igual, o meu filho, ele tá na elementar. Eu sei que para ele passar da elementar para média, ele faz uma provinha. Aí, é isso que você falou, né? Que da média para superior e também faz uma provinha quando termina. Estudar todo o resumo e falar tudo pro professor na frente dele. Sempre prova oral, né? Né, esse ano. Cara, deve ser puxado, né? Muito. Já tá quase acabando o ano já aqui. Vou entrar quase em Ah, férias, verdade que acaba em junho, né? junho, 6 de junho. A Ju. A questão do respeito com o professor é muito importante aqui. Aqui no Brasil não tem respeito mais pelo professor, infelizmente. Só isso. Bom, então, vou dar uma olhadinha aqui, mas eu acho que eu já estou chegando na minha última perguntinha para vocês. Não, penúltima. Eu quero saber de vocês, real oficial. Vocês gostam da vida que vocês levam aqui? Sentem muita falta dos amigos que deixaram no Brasil? O que vocês sentem com relação a esse quase dois anos, né, que vocês estão morando aqui? Bem honestamente, sim, eu ainda sinto bastante falta do Brasil. Se- por mais que sejam 2 anos, eu fui criado minha vida inteira no Brasil. Eu tenho meus costumes. Digamos, eu ainda não sou europeu, digamos, não tenho um jeito europeu, ainda sou latino. Então, eu tenho muita saudade do Brasil. Tenho muita saudade dos amigos que eu deixei no Brasil. Porém, eu não voltaria para morar por conta por conta de problemas sociais, políticos, econômicos, não voltaria a morar no Brasil. Voltaria para visitar, óbvio, sempre. Amo o meu país, mas para morar não, para morar não. Mas sim, sinto faltas. É uma cultura muito diferente o povo brasileiro em relação ao europeu. É um povo aberto, é um povo caloroso, é um povo amável. Mas tem pessoas e pessoas, tem pessoas frias aqui na Europa e tem pessoas frias no Brasil, então não posso julgar também. Mas sim, sinto bastante falta da vida do Brasil, mas porém não voltaria. Entendi. E para você, Luna? Eu também sinto muita falta do Brasil, porque né, é onde eu cresci a maior parte do meu tempo. Eu deixei meus amigos que eu amava tanto, a escola, tudo. E aqui eu gosto também, eu fiz amizades bem rápidas aqui onde eu tô, então eu tô começando a gostar mais, mas eu amo muito o Brasil e ainda prefiro o Brasil, mas aqui eu gosto bastante. Eu gosto muito. Fica aquela divisão do coração, né, entre Itália e Brasil. Cheguei tarde, vai ficar gravado sim, vai ficar salva, tá bom? Aí depois volta lá para assistir o iniciozinho. Acho que a gente falou um pouquinho, mas eu não lembro se falamos bem,
Vocês sentiram muita diferença da escola da Sicília para a escola aqui de Mantova? Sim, sim, muita diferença, muita diferença. É, aqui tem, pelo segundo que eu senti, posso estar me equivocando, mas segundo o que eu senti, eles têm um apoio maior ao estrangeiro do que na Sicília. Então tem uma diferença em estrutura, não sei se é, não sei, pode ser também por o quanto é dedicado à estrutura escolar aqui, pode ser diferente de Messina, da Sicília, não vou saber dizer. E também aqui tem uma valorização muito, digamos, maior do professor. Do, Entendi, bacana. E para você, Luna, como que Eu você sentiu? escola é a escola mais forte e eu achei que dá um apoio, a escola abraça, sabe, a gente. Então, eu prefiro muito essa daqui que eu tô estudando do que aquela que eu tava estudando lá no sul. E eu acho que é isso, porque lá eles são muito assim, ó. Eles dão o argumento para estudar, você estuda, você vai ser interrogada, que é chamada oral, e é isso só. Aqui eles fazem prova de matérias que não deviam fazer lá no sul, tipo, lá no sul não pode fazer prova de história, geografia, ciências, não pode fazer essas provas, e aqui eles fazem os dois, a prova escrita e oral, entendeu? Então eu achei que aqui no norte é um sistema bem forte comparado com o sul. Ah, bacana. Então, última perguntinha da nossa live. Qual conselho vocês poderiam dar para tanto os adolescentes quanto os pais que estão pretendendo vir morar aqui na Itália, né? O que vocês poderiam falar para eles que talvez vocês gostariam de ter feito ou que alguém tivesse falado para vocês? para os adolescentes, eu daria o conselho se mata de estudar, que aqui não é que nem no Brasil, que aqui eles dão a matéria e vão seguindo, dão a matéria e vão seguindo. Se for mal, não vai ter alguém para te auxiliar. Vai ter recuperação, mas recuperação, só a recuperação não basta, que depois da recuperação você ainda vai ter que fazer um teste explicando o que você aprendeu na recuperação. Seja, para os adolescentes ainda, seja aberto o máximo que você puder. Só não deixe de ser quem você é. Seja aberto para conhecer pessoas aqui em todo o mundo, não só aqui. Sempre esteja aberto para conhecer pessoas, conhecer novas culturas. E para os pais, principalmente dê o livre-arbítrio do seu filho escolher o liceu, porque eu acho que uma pessoa uma pessoa vai se empenhar muito mais estudando o que ela gosta do que estudando o que foi aconselhado para ela. Também eu gostaria de dizer que também para os pais acompanhar também o estudo do filho, sempre apoiar, sempre estar lá apoiando. Qualquer crítica que seja uma crítica construtiva, como minha mãe me ajuda bastante, são críticas construtivas, minha mãe e meu pai, que de vez em quando eu tô mais cansado no dia, né, não, você tem que estudar, e eu acordo, não, verdade, verdade, tem que levantar. E é isso, né? É um ótimo país, ao menos pelo que eu vivi, são ótimas pessoas, e eu espero, se você esteja pensando em vir para cá, eu espero do fundo do meu coração que tudo dê certo para vocês que estão querendo vir morar na Itália, e que dê certo e que seja muito mais fácil para vocês, depois, digamos, desse pequeno bate-papo.
Com certeza vai ter ajudado muita gente esse bate-papo. E você, Luna, qual conselho você daria para os adolescentes da sua idade e para os pais dos adolescentes que pretendem vir? Eu daria o conselho de vir com o italiano preparado, pelo menos o início, o básico, porque é bem importante para você não ficar atrás. Mas os estrangeiros aqui, eles dão um curso, né, de italiano e até nas férias tem muita coisa legal de curso de italiano, você fica com os italianos, é uma recreação. Então é bem legal, eu dou uma dica grandíssima para vir para cá, porque é um país muito bom, ótimo, eu amo, eu adoro. E para os pais, né, deixar os pais ajudarem os filhos também no início do italiano, porque é difícil o italiano, não é fácil, é difícil. E os pais ajudarem, incentivar, igual minha mãe e meu pai eles fazem, como o Kendro já disse. Eles ajudam, eles incentivam, eles falam, vamos fazer lição, vamos. E é isso. E Ah, então, bacana. uma pergunta que é, se por acaso você começar um liceu e não se identificar, não gostar, pode mudar? Pode sim. É, a Dai pode falar melhor, mas segundo relatos, eu creio, obviamente, que pode sim, pode sim. É, deu uma falhadinha, mas sim, pode mudar sim. É porque o que acontece? O Kenzo não pegou tanto, mas eu imagino que a Luna vai pegar a partir da medida que ela vai fazendo a escola média, né? Porque eles são meio que preparados, como o Kenzo falou no início, para fazer uma escola superior, independente de ser Litium ou não, de acordo com aquilo que eles têm mais afinidade, entendeu? Só que se chegou lá na frente e ele viu que não é aquilo que ele quer fazer, que ele quer fazer uma outra coisa totalmente diferente, ele pode fazer, ele não é obrigado a terminar aqueles 5 anos, 5 ou 4 anos de Liteu, não lembro. 4, né? De Liteu, entendeu? E assim, um conselho muito importante que eu achei que o Kenzo deu aqui foi de ouvir o seu filho e deixar fazer o que ele quer. E não ele fazer um litiou porque você acha que ele tem que fazer uma faculdade. Porque o que eu acho mais legal aqui dessa estrutura de ensino aqui, eu sempre tive esse pensamento. Tem gente que não nasceu para fazer faculdade ou para estudar a vida inteira. Então, se o seu filho tem um espírito mais empreendedor, deixa ele fazer um lítio profissional, entendeu? Se ele gosta de criar coisas, deixa ele fazer um lítio técnico. Ouve sempre o seu filho e fazer isso que, igual ele falou, chegou aqui, foi um choque por saber que era tão diferente. Então, já começa a preparar os filhos de vocês para saber como as coisas funcionam antes de vir. Vocês estão dando a oportunidade de assistir essa live aqui e ver como foi a experiência da Luna e do Kenzo. Começa a preparar eles antes de vir com o italiano. Falo, os conselhos que vocês deram foram sensacionais, gente. Pergunta aqui, tem professores na classe que ensinam italiano para o aluno estrangeiro? Acho que só se pedir, né? Eu não... Só se pedir e ele faz com você o italiano, ele explica tudo, tudo, tudo. Ele dá um apoio mais no italiano, e tem sim. No caso da minha escola foi mais um curso de recuperação. Eu fazia junto com os alunos de italiano normal e mas nesse curso de recuperação ele explicava como ela soube que tinha um estrangeiro indo participar do curso de recuperação, ela começou pela base, tudo de novo, para eu começar a ir pegando. Bacana. A Ellen falando que assim que as fronteiras abrirem, ela vem com os 2 filhos de 17 e de 11. Quase, praticamente a mesma faixa etária aqui. Vai ser um na média e um na superior, né? Sim, isso mesmo. A Lígia perguntou. Mamãe Coruja falando que ama vocês. Falando, não tem um professor exclusivo para o aluno em sala, mas no norte tem muitas aulas de suporte no período oposto da escola. De nada, gente. Galera agradecendo. Bom, é isso, meninos. Agradeço imensamente a contribuição que vocês deram aqui hoje. Com certeza, quem assistir essa live vai ter muito o que acrescentar na vida dos filhos para
quando estiver vindo para cá. E obrigada, obrigada mesmo. E espero que a gente consiga repetir outra volta para falar de outros assuntos, né? Sim, 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 com sim, sim, certeza. com A gente vai certeza. estar aqui. Muito Ah, já falando, tá com vontade de apertar vocês dois. Bom, gente, então é isso. Nossa live se encerra por aqui. Muito obrigada pela participação de todo mundo. E até quarta que vem com o próximo tema. Gente, brigadão. Tchau, tchau. obrigada pelo Obrigado. convite. Muito Tchau. obrigado. Tchau, tchau.